Então a gente vai dar uma olhada agora, fazer rapidamente essa revisão, para no final você entender o que representa a equação da circulação. Então a gente vai fazer essa revisão de integral de linha agora. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, para entender essa integral de linha, a gente tem que, na verdade, considerar um campo escalar φ qualquer. Esse φ aqui não representa o geopotencial. Em algum momento poderia ser o geopotencial, por exemplo, quando eu quero trabalhar com a gravidade, mas nesse caso não é. É um campo escalar φ qualquer, com dependência em x e y. Ele é contínuo, como representado abaixo. Então a gente tem essa malha, vou chamar uma malha de pontos, a gente não está vendo o ponto, mas a gente está vendo uma malha aqui, nas dimensões, em duas dimensões, x e y, e aí você considera que em qualquer ponto ou região dessa figura existe um valor escalar. Aqui vocês não estão vendo os números, mas vocês imaginem, vocês sabem a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é um campo que só tem número, e a gente está admitindo que em qualquer ponto ou região dessa figura existe um valor escalar qualquer. Um exemplo de um campo escalar, por exemplo, poderia ser o campo da temperatura, o campo da umidade específica, até um campo da componente de um vetor, por exemplo, campo de U, campo de V, não é o vetor, né? Mas seriam as componentes. Então, aí a componente é escalar. Então, você poderia ter uma região aqui também com essas componentes. Geralmente a gente imagina um campo de temperatura, é mais fácil, tá? Mas eu estou dizendo aqui que a gente tem apenas um campo escalar φ qualquer, contínuo, e aí em qualquer ponto aqui dessa região, ou no meio, qualquer lugar aqui, existe um valor desse escalar. E aí agora, a gente, por exemplo, vai admitir aqui uma curva. Vou pegar uma curva aqui com o início no ponto A e até um final aqui no ponto B. Essa curva poderia ser qualquer curva. Eu desenhei essa trajetória aqui, mas poderia ser qualquer outra. Eu só estou fazendo essa curva aqui dentro desse campo e aí dizendo que para cada ponto representado pelo segmento AB, existe um valor de φ no ponto considerado. Então, eu tenho um segmento AB e em qualquer região que eu inclua um ponto ao longo desse segmento, vai existir um valor desse escalar. Então, eu tenho um valor aqui, se eu considerar esse ponto A aqui, então eu vou ter um escalar aqui, ó, φA. Aí aqui eu estou considerando como números, ponto 1, 2, 3, 4 e até esse ponto B. Então, em qualquer ponto aqui, eu vou ter um valor de φ, eu vou ter um valor de φ1 aqui, vou ter um valor de φ2 aqui, e assim sucessivamente até eu chegar a um valor de φ nesse ponto B. Sabendo que a gente tem um campo escalar e que ao longo desse segmento AB, em qualquer ponto desse segmento, a gente tem um valor de φ, aqui ó, peguei só a parte do segmento AB, e aí agora a gente está admitindo que existe um valor de um gradiente em cada ponto da curva. Lógico, se eu tenho vários números espalhados aqui, a gente sabe que o gradiente é um vetor que aponta na direção de maior variação por unidade de distância. Então, eu vou admitir que em qualquer ponto que eu pegue aqui, eu tenha, por exemplo, um vetor gradiente. Então, aqui no ponto A, eu tenho um gradiente de φA. O que esse vetor está me dizendo aqui? Está me dizendo que, olha, a partir desse ponto, eu tenho o valor de φ que está aumentando nessa direção, porque o gradiente ele te informa isso do ponto de vista da matemática. Então, eu plotei aqui aleatoriamente esses valores de gradiente de φ para que vocês vejam que ao longo desse campo escalar e nesses pontos aqui, que eu coloquei em azul, existe um gradiente de φ. Repetindo, esse φ não é o geopotencial que a gente está acostumado a usar, né, para essa variável φ, é um escalar qualquer. Então, além disso, eu tenho, por exemplo, uma distância ΔE, que é a distância entre dois pontos ao longo desse segmento. E aí eu vou admitir também que esses pontos estão separados por essa distância ΔL, onde esse ΔL
é simplesmente a distância entre esses dois pontos, porque para eu também definir, né, um gradiente, eu tenho que ter uma distância aí. Mas vamos lá. Então agora, ao longo desse segmento, desses pontos, eu tenho os valores de φ. Além dos valores de φ, eu tenho um vetor gradiente, que aponta numa determinada direção, e eu tenho aí uma distância entre esses pontos ao longo desse segmento AB. Então, ó, a taxa de variação de φ na curva pode ser obtida projetando-se o gradiente de φ na curva. Então, eu posso, por exemplo, se eu quiser saber qual é a variação de φ ao longo desse trecho aqui, ó, pegando o trecho 1, 2, 2 e 3, eu projeto esse gradiente aqui, ó, na curva. E aí eu tenho essa variação de φ ao longo da curva. Então, eu preciso do gradiente para determinar a variação de φ na curva que eu estou considerando, ou no ponto que eu estou considerando. Fazendo o quê? Fazendo a projeção desse vetor gradiente. Então, até é redundante eu falar vetor gradiente, porque qualquer gradiente resulta em um vetor, ok? E aí, projetando ele na curva, eu tenho essa variação do escalar, né, no caso φ, ao longo dessa curva. Dessa forma, a variação de φ entre dois pontos separados por ΔL, onde esse ΔL ele é idêntico ao módulo do vetor ΔL. E o vetor ΔL é um vetor tangente à curva no ponto considerado. Então, por exemplo, se eu pego o meu ponto aqui, ó, esse ponto que eu peguei, aí eu plotei um vetor ΔL, o módulo desse vetor ΔL vai me dar o ΔL não vetor, que é esse cara aqui, perdão, esse cara aqui, ó, tá? Que é a distância entre os dois pontos. Então, em qualquer ponto aqui, eu posso plotar um vetor ΔL. Ok, qualquer ponto aqui, posso plotar um vetor ΔL, onde o módulo desse ΔL é simplesmente a distância entre esses dois pontos. E aí, como eu falei para vocês, esses pontos estão separados pela mesma distância ΔL. E aí você tem aqui, ó, a variação de φ entre dois pontos separados por ΔL pode ser dado por. Então, ΔΦ aqui, ó, é igual a um gradiente de φ escalar ΔL. Lembra, né, que a gente falou que para determinar a variação de φ na curva, a gente projeta o gradiente no vetor ΔL. Então, tá aqui, ó, isso aqui é o gradiente de φ escalar ΔL. Eu estou fazendo isso aqui, essa projeção em ΔL. Porque o ΔL é o vetor que está em cima da curva e o gradiente de φ não necessariamente vai estar tangente à curva. Pode ser que ele esteja tangente à curva em algum momento? Sim, pode ser. Nesse caso aqui que eu coloquei, nenhum é tangente à curva. Mas a gente determina essa variação de φ no ponto que você está considerando, fazendo o produto escalar entre o gradiente e o vetor ΔL. Sabendo-se, né, quando você faz um produto escalar entre dois vetores, você tem um escalar. O nome já está dizendo, né, produto escalar. Então, o produto escalar entre dois vetores vai te dar um escalar. Nesse caso, esse escalar seria a variação de φ. E aí, só para vocês relembrarem um pouquinho do que eu falei agora, do produto escalar entre dois vetores, eu estou considerando aqui um vetor A escalar um vetor B. Então, por definição, matematicamente, esse produto escalar ele pode ser determinado, quantificado pelo módulo de A vezes o módulo de B, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre A e B. Então, aqui, quando eu estou mostrando para vocês aqui essa figura, eu tenho aqui um vetor B, e aí eu tenho um vetor A, um vetor B. Então, aqui, ó, A vezes módulo de A, módulo vezes o módulo de B, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre A e B. Então, a gente, determinando o A escalar B, por meio dessa expressão aqui, a gente determina o que no final das contas? A projeção do vetor A em cima do vetor B. Então, se você imaginar que esse seu vetor A aqui é aquele seu gradiente de φ, e o seu vetor B aqui é o vetor
ΔL, você está determinando a projeção do gradiente de φ em cima do vetor ΔL, que te dá aqui essa expressãozinha aqui, módulo de A cosseno de φ, que é essa projeção, tá bom? Então, isso, do ponto de vista escalar, né, como eu estava falando para vocês, então o produto escalar entre dois vetores pode ser determinado por meio dessa expressão matemática bem simples aqui. Olha só, então, a variação total de φ desse nosso escalar entre os pontos A e B, então estou pegando, quero saber qual é a pressão total de φ ao longo do segmento entre os pontos A e B, ao longo dessa curva. Então, o que é? Então, o φ de B menos o φ de A, ele é igual ao gradiente de φA escalar ΔL, ó, esse primeiro trecho aqui, gradiente de φA escalar ΔL, mais o gradiente de φ1 escalar ΔL, ΔL é igual para todos, porque a distância entre cada ponto é igual, e aí você vai somando, né, cada gradiente escalar ΔL em todos esses pontos ao longo da curva, até chegar aqui, ó. Você tem um gradiente de φB escalar ΔL. Então, isso aqui a gente pode representar como uma somatória de gradiente de φ escalar ΔL, dessa maneira aqui, ó. Então, φ de B que você está, φ de B menos o φ de A, ou seja, a variação de φ desse escalar em cima desse segmento AB, ele é igual a uma somatória de K do escalar entre o gradiente de φK escalar ΔL, onde esse K aqui ele varia, por exemplo, nesse caso de A até B, né, passando por 1, 2, 3, todos esses números aqui que eu coloquei, que eu setei para representar cada um desses pontos. Então, a gente representa, quando a gente quer a variação total desse φ ao longo dessa curva, ao longo desse segmento, somatória do gradiente de φ escalar ΔL. Lembrando, né, vetor escalar vetor vai te dar um escalar. E aí, quando ΔL tende a um valor infinitesimal, dl, ele representa um valor infinitesimal, porque é um valor muito pequeno. Um valor infinitesimal, vocês sempre lembrem do seguinte: o que é um valor infinitesimal? É um valor muito próximo de zero, mas não chega a ser zero. Então, imagina um valor muito pequeno, muito próximo de zero, mas ele não é zero. Então, esse é o valor, é o que a gente representa matematicamente por um valor infinitesimal. Então, nesse caso aqui, ó, quando ΔL, essa distância entre dois pontos ao longo da curva, tende a um valor muito próximo de zero, a gente pode escrever que o produto escalar entre o gradiente de φ e ΔL pode ser representado por esse gradiente de φ aqui, escalar dl. E esse gradiente de φ escalar dl matematicamente é dado por um dφ. Então, seguindo aqui, a gente vai ter o seguinte. Então, integrando-se 1 de A até B, tem-se. Só relembrando, quem é 1 é esse ΔΦ, que é dado pelo produto escalar entre o gradiente de φ e ΔL. Então, integrando-se 1 de A até B, né, que é a variação total de φ ao longo dessa curva, a gente vai ter φ de B menos o φ de A igual à integral de A até B do produto escalar entre o gradiente de φ e o vetor dl. Lembra que agora a gente está trabalhando com uma dimensão infinitesimal. Isso aqui nada mais é do que a integral de A até B dφ. Esse dφ representa a variação de φ, tá? Onde você está quantificando, onde você quer quantificar essa variação. Nesse caso, do ponto A até o ponto B. E aí, φ de B menos φ de A é igual a uma integral de A até B dφ. Eu chamo de 2 aqui. Então, uma coisa, ó, quando A tende a B, tem-se um contorno fechado, né? Porque eu tinha aquele, era aproximadamente assim, meu segmento AB, né? Dentro daquele campo escalar. Agora, se você fizer algo assim, ó, onde A é igual a B,
né? Daí você vai ter um contorno fechado, porque o valor de A vai ser igual ao valor de B. Então, no limite de A tendendo a B, ou seja, o valor de A tendendo ao valor de B, no caso sendo o φ, né? Você tem que a integral de A até B, V escalar dE, é igual a uma integral num circuito fechado de V escalar dL, que é igual a zero, porque se o circuito é fechado, na hora que você vai fazer a diferenciação aqui para resolver a integral, o valor inicial é igual ao valor final. Então, quando você vai resolver a integral, isso aqui vai ser igual a zero. Aí você está se perguntando, de onde está saindo esse V, professor? Esse V é um vetor. Lembra que eu falei para vocês que o gradiente de φ, ele é um vetor. E aqui eu estou considerando que esse gradiente de φ vai me dar um vetor velocidade. Pode ser a velocidade, por exemplo, do vento, né? A velocidade das parcelas de fluido. Então eu tenho um V escalar dE igual, na verdade, no limite de A até B, desculpe, integral de A até B, V escalar dE, ele vai me dar essa quantidade aqui, ó. Integral no circuito fechado, V escalar dL igual a zero. E aí, nesse caso, a gente tem uma coisa que se chama de campo conservativo. Vocês vão ver algumas propriedades, a circulação é um campo conservativo. A gente vai ver isso ainda hoje. E tem outras propriedades também que são campos conservativos. O que é que isso significa, né? O campo conservativo significa dizer que a derivada total dessa quantidade, ela não varia com o tempo. É como se eu escrevesse isso aqui, ó. Como se eu dissesse que a derivada total de dt de v escalar dE fosse igual a zero. Ou seja, a variação total desse produto seguindo o movimento não muda com o tempo. É sempre a mesma. Então, essa aqui era a revisão que eu queria fazer com vocês de integral de linha, tá? Só para vocês terem uma ideia do que sai ali da integral de linha, para vocês entenderem um pouquinho o conceito de circulação. E aí, agora, a gente vai entrar em circulação, propriamente dito, começar a aula de circulação agora. Aí, a gente viu essa parte de revisão bem rápida de integral de linha. Ficar bastante atento. Você pode ter um campo escalar, e aí, a partir desse campo escalar, você pode determinar um gradiente em cada ponto. Lembrando que o gradiente é um vetor que aponta na direção da maior variação por unidade de distância daquele escalar. E aí você pode também projetar esse gradiente ao longo de uma curva. Tá? Na hora que você projeta esse gradiente ao longo de uma curva, você faz aquele produto escalar do gradiente, vezes aquele ΔL, que é um vetor que aponta tangente, que é tangente à curva no ponto que você está considerando, e aí você consegue determinar a variação daquela quantidade escalar ao longo daquela curva. Lógico, se o vetor gradiente ele for tangente à curva, a variação é dada por aquele próprio gradiente, pelo módulo do gradiente, né? Porque o gradiente é o vetor. Na hora que você aplica o módulo no vetor, aí você tem um escalar. Então, aí, se você tem um gradiente perpendicular, tangente à curva, você determina ali o módulo daquele gradiente e vai ter a variação daquele escalar que você está avaliando ao longo daquela curva. Até porque também, se você faz pelo cosseno, né, você vai ter o módulo do gradiente vezes o módulo do ΔL cosseno. Cosseno de 0 é 1. Né? Se os dois forem aí paralelos, os dois vetores ΔL e gradiente de φ forem paralelos, então cosseno, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. E aí você tem que o próprio gradiente vai te dar a variação do escalar que você está avaliando.